6 dias depois dos eventos do capítulo passado, Jesus levou Pedro, Tiago e João para serem testemunhas privilegiadas da sua glória. Ele estava preparando e equipando esses três com uma experiência profunda para o papel de liderança que eles exerceriam na fundação da igreja. Esse evento se deu em um alto monte. Existem várias sugestões para a localização desse monte, mas o local mais aceito é o Monte Tabor, ao norte de Israel. Ali, Jesus foi transfigurado diante dos três discípulos. O verbo grego usado aqui é metimorfote, de onde vem a palavra metamorfose, que significa transformar, mudar de forma, e que sugere uma mudança da natureza íntima que pode ser visível exteriormente. O efeito foi extremamente impressionante. As roupas de Jesus se tornaram brancas como a luz e o seu rosto resplandecia como o sol. Essa aparência de glória era a aparência real de Jesus. Enquanto viveu aqui como homem, ele evitou manifestar essa glória. No entanto, João, Pedro e mais tarde Paulo testificaram que viram a sua glória. Como nós já vimos, esse evento pode ter sido o cumprimento da promessa de Jesus feita em Mateus 16, 28. Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus transfigurado. Moisés havia vivido cerca de 1.400 anos antes, Elias cerca de 900 anos antes. Contudo, eles estavam vivos e em uma espécie de estado ressuscitado e glorificado. Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, apareceram para conversar com Jesus. A presença de ambos na transfiguração confirma que Jesus, o Messias, era o ponto central, o alvo para o qual toda a história do Antigo Testamento se dirigia. É importante observar que Moisés e Elias foram vistos pelos discípulos, mas conversaram apenas com Jesus, mostrando que não há contato algum entre vivos e mortos. Diante da manifestação da glória de Cristo e da presença de Moisés e Elias, Pedro experimentou uma alegria e uma reverência inexplicáveis. Quando ele disse, bom é estarmos aqui, ele queria dizer que era honroso e perfeito estar ali, experimentando um momento de glória e comunhão que para ele era o ápice da experiência espiritual. Ele estava tão envolvido pela beleza da visão que quis congelar aquele momento da glória de Jesus e da comunhão com os grandes heróis do passado. O erro fundamental de Pedro foi a sugestão de construir 3 tendas, como as que eram usadas na festa dos tabernáculos. Com essa proposta, Pedro falhou, ainda que por um momento, em reconhecer a supremacia única de Jesus. Ele colocou o Messias, o Deus encarnado, no mesmo nível que seus servos, Moisés e Elias. Mas a sua falha foi imediatamente corrigida quando a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, os envolveu e Deus Pai falou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. A voz veio da nuvem que cobriu a todos, eliminando qualquer possibilidade de erro sobre quem era o foco. Note que os discípulos, até então, estavam extasiados com tudo que estavam vendo. Jesus glorificado, Moisés e Elias, a nuvem da glória de Deus, tudo era maravilhoso. Mas quando ouviram a voz do céu, caíram com o rosto em terra, aterrorizados. Eles estavam na presença imediata de Deus, ouvindo a sua voz. Uma manifestação divina tão clara, mesmo que relacionada a Jesus, só poderia levá-los à postura máxima de adoração e temor, em um reconhecimento esmagador da diferença infinita entre a criatura e o seu Criador. Enquanto a voz de Deus Pai era distante e esmagadora, Jesus agiu de forma íntima e compassiva. Ele aproximou-se dos discípulos e os tocou. Naquele contexto de medo e prostração, o toque de Jesus serviu para quebrar o terror e trazer segurança. Jesus disse: levantem-se. Esta era uma ordem para sair da postura de terror e adoração extrema e voltar à vida e à missão. Quando eles levantaram os olhos, não viram ninguém além de Jesus.
É significativo que toda a sua atenção tenha sido forçada a se voltar para Jesus mais uma vez. A nuvem, Moisés e Elias haviam desaparecido. Eles viram apenas Jesus, que era tudo o que eles precisavam. O versículo 9 marca a transição do momento glorioso do topo do monte para a realidade da missão de Jesus na terra. Ele deu aos discípulos uma instrução específica e intrigante. Não deviam falar a ninguém sobre a transfiguração até depois da sua ressurreição. Isso porque a revelação de Deus tem o tempo certo. O que Pedro, Tiago e João viram era uma verdade absoluta, mas era uma verdade que o mundo e talvez os outros 9 apóstolos ainda não estava pronto para processar sem o evento da ressurreição. Somente após Jesus vencer a morte é que a glória vista no monte faria sentido completo. Esta orientação de Jesus levou os discípulos a uma pergunta que revelava a dúvida e a conexão imediata que fizeram entre a visão e os profetas do Antigo Testamento a respeito da vinda de Elias. A lei judaica, representada pelos mestres da lei ou os escribas, ensinava que, de acordo com o profeta Malaquias, Elias deveria vir antes do Messias vir estabelecer o seu reino. Ora, eles tinham acabado de ver Jesus transfigurado, o que era a prova de que ele era o Messias, e viram o próprio Elias ali no monte. Por isso eles perguntaram: Jesus, se o Senhor é mesmo o Messias, por que os mestres da lei dizem que Elias tem que vir primeiro? O Senhor já está aqui, mas Elias só apareceu agora, rapidinho, e sumiu. Eles achavam que ou a ordem das coisas estava errada ou estava faltando alguma coisa. Jesus concordou com as profecias a respeito de Elias, mas explicou que a profecia não dizia que o corpo físico do antigo Elias voltaria do céu, mas sim que alguém viria com o mesmo espírito e coragem dele para ser o anunciador do Messias. Jesus explicou que esse Elias já tinha vindo, era João Batista, mas as pessoas não o reconheceram como sendo o mensageiro. As pessoas foram cruéis com ele, assim como seriam cruéis com o próprio Jesus, o Messias. Depois de descerem do monte, Jesus e os 3 discípulos encontraram uma multidão e um pai desesperado. O pai explicou que seu filho sofria de convulsões terríveis e que os outros 9 discípulos não conseguiram ajudá-lo. Este detalhe é intrigante, porque Jesus já tinha dado aos 12 discípulos autoridade para expulsar espíritos imundos e curar doenças. Os sintomas epiléticos daquele menino, em particular, tinham origem demoníaca, embora isso, obviamente, não possa ser dito sobre todos os casos de epilepsia, nem daquela época e nem de hoje. Jesus usou palavras fortes, não apenas com o Pai e a multidão, mas principalmente com os próprios discípulos, referindo-se a eles como geração incrédula e perversa. Há uma sensação de que Jesus estava frustrado com seus discípulos. Seu período de ministério antes da cruz estava terminando e os discípulos ainda tinham problemas para exercer a sua fé. Jesus pediu que trouxessem o menino e expulsou imediatamente a força que o oprimia. Os discípulos ficaram muito intrigados com o motivo de terem falhado. Eles esperaram um momento em que estivessem sozinhos com Jesus para perguntar o motivo. A resposta de Jesus foi direta: porque a fé de vocês é pequena. O problema dos discípulos não era a ausência total de fé, mas o fato de confiarem mais na autoridade que lhes havia sido delegada do que no Deus que a concedeu. Diante de uma situação difícil, eles operaram por rotina, por hábito, em vez de agirem com convicção e total dependência de Deus. Jesus então os desafiou a ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque, embora seja minúscula, ela tem vida e cresce. Ter fé assim significa estar totalmente conectado com Deus. Ao dizer que a fé podia mover montes, Jesus fazia referência a uma expressão usada para resolver problemas impossíveis.
Com isso, Jesus garantiu que nenhum obstáculo é grande demais para quem tem uma fé real. Se você estiver ligado a Deus, Ele agirá através de você para superar qualquer barreira. O versículo 21 completa a explicação de Jesus sobre a falha dos discípulos. É um versículo que traz um ensinamento prático sobre preparação espiritual. Jesus indica que nem todos os desafios são iguais. Alguns problemas ou oposições espirituais são mais resistentes e exigem uma autoridade mais profunda. Ele apontou duas ferramentas essenciais para fortalecer a fé: oração, que é o que nos mantém em comunhão contínua com Deus, e jejum, que é um exercício de autodisciplina, que serve para domar as vontades do corpo e focar totalmente no espírito, mostrando que nossa dependência de Deus é maior do que nossa necessidade de comida e conforto. Jesus nos ensina que grandes vitórias exigem grande entrega. A fé não é mágica, ela precisa ser alimentada por uma vida de busca real a Deus através da oração e do sacrifício pessoal, o jejum. Logo após a glória do monte e o poder da cura do menino, quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lembrou mais uma vez os discípulos que seu caminho passaria pela entrega e pela morte. A essa altura, os discípulos se mostraram profundamente tristes, entendendo que a morte de Jesus seria real. Mas sua tristeza parecia impedi-los de perceber a realidade da promessa da ressurreição que Jesus sempre mencionava no final. Os versículos 24 a 27 narram um dos episódios mais práticos e interessantes da vida de Jesus. Ao chegarem em Cafarnaum, os cobradores do imposto das 2 dracmas perguntaram a Pedro se Jesus não pagava o imposto. Pedro respondeu que sim. 2 dracmas era o imposto cobrado anualmente para a manutenção do templo em Jerusalém. Calculado em reais, hoje, em 2025, seria algo em torno de R$ 100 por pessoa. O pagamento dessa taxa de manutenção podia ser feito pessoalmente na festa da Páscoa em Jerusalém. Mas as coletas foram feitas em outras áreas da Palestina um mês antes. Portanto, este fato aconteceu cerca de um mês antes da Páscoa, ou seja, um mês antes do dia da crucificação de Jesus. Antes que Pedro mencionasse a Jesus a tal cobrança, ele o fez entender que, como filho de Deus, o Senhor do templo, ele não deveria ser obrigado a pagar imposto para a casa do seu pai. É importante ressaltar que os rabinos e os sacerdotes eram isentos do pagamento desse imposto. Mesmo tendo o direito de não pagar, Jesus decidiu pagar para não causar escândalo. Isso nos ensina que, às vezes, nós devemos abrir mão dos nossos direitos legítimos para não sermos uma pedra de tropeço para os outros. Então ele disse a Pedro para ir ao mar e, na boca do primeiro peixe que ele pescasse, ele encontraria uma moeda no valor de 4 dracmas. Com ela, ele deveria pagar o imposto dos 2. Note que Jesus não providenciou o imposto dos outros discípulos, talvez porque esse tributo, naquele momento, era exigido apenas de Jesus e de Pedro, pois a coleta estava sendo feita em Cafarnaum e somente Pedro e Jesus moravam ali naquele período. E no próximo capítulo vamos ver Jesus falando, entre outras coisas, sobre a importância do perdão. Não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.